Amiga, boa noite. Cá estamos nós, como combinado, como divulgado. Estamos aqui para fazer uma live diferenciada, uma live bem dinâmica, não é isso? Onde a gente vai falar os 12 pontos cruciais que fazem derreter o mandato de uma pessoa, né? Simplesmente o vereador, ele deixa o mandato dele em estado de fracasso, né? E é claro que a gente vai abordar esses temas aí na sequência, né? Nós queremos aqui agradecer aos nossos amigos e alunos que aportaram esse assunto, né? O professor fala sobre essa temática aqui, as falhas dos vereadores, dos políticos em si. Então a gente vai abordar um pouquinho aqui a esse respeito. Eu elenquei 12 pontos aqui que são altamente, né, cruciais, digamos assim, para quem está em mandato ou não. Nós queremos dizer primeiramente também que nós não estamos aqui para apontar as falhas, digamos, de determinada cidade, né? Nós estamos aqui apenas, né, dando uma espécie de suporte, apontando caminhos para que essas pessoas que cometem falhas graves no seu mandato, né, durante seu mandato, eles possam corrigir, né, ter um pouquinho de humildade para tal, né? Que nós somos eternos aprendizes, não é isso? Assim somos. Gente, o primeiro tema, né, que nós vamos entrar hoje é um tema muito delicado, é a ostentação, né? Ostentação é um dos pontos dos 12, né, que eu elenquei. Ostentação é um ponto muito crucial. Nós vemos muito, né, durante nossa caminhada, a revolta da população, a revolta dos munícipes em ver determinados luxos dos políticos exibindo carros novos, pessoas que antes, há muito pouco tempo atrás, antes de ir para o seu mandato ou de se reeleger, aquela coisa toda, tinha uma vida totalmente normal, uma vida simples, uma vida regada de normalidade. E de repente essa pessoa começa a mudar o padrão de vida. A pessoa está na periferia, elege-se com a periferia e de repente ousa, né, e vai então, faz um voo mais alto. E esse voo chega ao ponto de que ele parte para morar num bairro nobre, aquela coisa toda, deixando para trás, virando as costas para aquele eleitorado que tanto apostou, tanto confiou e automaticamente se sente traído nesse ponto. Então, ele começa a mudar para apartamentos caríssimos, né, em bairros nobres, ele começa a ostentar com carros luxuosos, né? Ele começa a morar em condomínio fechado, ele começa a circular em ambientes antes que não era nem possível, o seu poder aquisitivo não era possível. Então, isso aí, a ostentação é um dos pontos talvez um dos mais importantes, digamos assim, para que então as pessoas tenham uma análise, uma percepção razoável e veja que votar naquela pessoa não seja mais conveniente, porque essa pessoa virou as costas, ela já não vive o nosso dia a dia, já não mora mais no bairro, essa pessoa já não conhece mais os nossos problemas, porque ela mudou o patamar social. Então começou a ostentar, começou a fazer viagens, né? Viagens para as melhores praias do Nordeste, apresentando seu carro a diesel, seu carro de luxo, seja lá o que for, aquela coisa toda, uísques caros, cervejas, aquela coisa toda, e apresentando uma vida que muito pouco tempo não tinha, né? E onde ele evoluiu, a sua família evoluiu e o eleitorado não evoluiu. E aí, o eleitorado diz o quê? Olha, eu não voto mais nessa pessoa. Então, qual seria, apontar os defeitos agora, a gente está apontando de maneira muito fria, né? Digamos assim, e qual seria a solução? Seria um pouquinho de postura maior, né, dos políticos nessa questão de ostentação, que realmente essas pessoas que me falam, né, inclusive pesquisas, que eu já li muitas pesquisas, pessoas que descobrem, né, a vida de um padrão alto que um vereador, um político tem, um prefeito tem, e o que antes não era, e aquela pessoa passa a necessidade naquele momento, tem uma certa dificuldade, então a pessoa já não quer conviver mais, digamos assim, da maneira democrática, votar, confiar nessa pessoa. Então certamente perde o voto. Há uma falta de respeito, digamos assim, quando não se coloca um perfil privado, somente para apresentar seus momentos de luxos, né, seus bens materiais, e deveria ser isso privado para aquelas pessoas, para aquele grupo exclusivo, e não. Abre para todo mundo e as pessoas conseguem ver essa falha gravíssima, e aí acontece que a ostentação é um pecado capital número 1 aqui na minha lista, tá certo? A ostentação faz com que o político perca voto de verdade.
Na minha lista, boa noite, deixa eu ver, Luciana, mais alguma coisa aqui, Luciana Ibrahim, né? Israel, alguma coisa assim. Tudo bem, Luciana? Boa noite. Eugênio também, Eugênio Parcela, Léo Vinícius Leão, meu amigo Leão, tudo bem, Leão? Boa noite, Mercedes também. O segundo ponto que eu coloco aqui é a desatenção. Você já chegou em algum gabinete de algum prefeito, você já chegou em algum gabinete de algum vereador e levou um chá de cadeira, por exemplo? Já aconteceu isso com você, de você passar mais de 10, 15 minutos para ser recebido, ou de repente marcou, e o político, olha, o assessor fala, olha, ele não veio, ele não está, né? Eu quero dizer que quando você não honra compromisso, não é pontual, a pontualidade é uma virtude. Quando você não honra, quando você não é pontual, você é desatencioso. E você, quando não tem atenção naquele momento, quando está em mandato, ou está em evolução para conseguir, né, se eleger, quando você é desatenção, seja na sua casa, seja no gabinete, seja lá aonde for, quando você é desatencioso, você não é pontual, você fica atendendo o telefone, quando está conversando com aquela pessoa que está presencialmente com você, que foi ao seu encontro, quando os seus assessores viram as costas, o voto está perdido. Sem dúvida, perdeu o voto. Não tem como recuperar. A desatenção, ela fica notável, ela fica presa dentro do sentimento das pessoas e na mente. Então, desatenção é o segundo fator mais importante da minha lista da perda de voto. O candidato perde, se derrete, porque ele ganha a fama de desatencioso. Quando não propagar dessa fama, aquela pessoa guarda para si e certamente não vai mais depositar esse voto nesse pretenso candidato, ou então votar novamente naquela pessoa que está em mandato. O terceiro ponto que eu elenco aqui para a questão que o político perde voto facilmente é a equipe dele, a equipe de comunicação, assessoria, enfim, né? É uma assessoria que talvez não esteja reciclada, não se recicla, é uma assessoria que não está em sintonia. Por muitas vezes você chega no gabinete, né, e um diz uma coisa, outro diz outra. Outra vez você chega no gabinete e um dos assessores está ao celular, está zapeando, está ali na timeline do Instagram, e aí, olha, não tem um olhar frontal, um frente a frente, olhando nos olhos, cumprimentando a pessoa, pedindo para entrar, para sentar. Então, isso aí está contextualizado, que a equipe de assessoria, que não está afinado com a realidade do dia a dia das pessoas. Uma pessoa, por muitas vezes, vem no sofrimento muito grande, né, da sua casa, de repente faltou o gás, né, o gás acabou, né, o botijão de gás secou, né, ou tem uma conta de energia para pagar. Não é o assistencialismo que deve funcionar, mas pelo menos um apoio moral deve ser dado, e chega aquele momento e você recebe um não redondo, porque as pessoas não estão preparadas, a assessoria não está preparada para saber atender as pessoas de maneira humana e respeitosa, e por muitas vezes sem saber dar o não, como saber dar o não, né, de maneira satisfatória, de maneira mais, né, menos sofredora possível para aquela pessoa. Falta a qualidade, né, de atendimento, falta a qualidade de comunicação. Então, a equipe de assessoria peca bastante e faz, sim, quando a pessoa é mal atendida no gabinete de prefeito, vereador, no gabinete de alguém que vai, ou na casa de um pretenso candidato, quando a equipe, quando a assessoria dele trata mal aquela pessoa não vota mais. Pode estar certo disso, não vota, né? Fica dificílimo. O quarto ponto aqui é a desimportância ao cargo, né? Quando a pessoa é eleito prefeito, vereador, deputado, né? O que as pessoas querem? As pessoas querem que essa pessoa ela cumpra o papel. Muitas pessoas confundem. Digamos, o papel do prefeito é exatamente buscar verbas parlamentares, verbas da União, para que então consiga-se implementar e efetuar as obras públicas carecidas pelas comunidades. Pois bem, então fica-se presente quando ele tem um deputado forte, ele consegue atuar de maneira, ter uma performance, digamos melhor assim, e tem uma administração média a ótima, digamos assim, quando tem uma aprovação acima de 50% a 60%, né? Então, no caso, a importância do cargo se dá quando o prefeito, quando
o vice-prefeito é ativo, ele corre atrás, ele faz com que as pessoas possam, né, sentir-se seguras, dizer, não, o prefeito está trazendo obras, o prefeito está cuidando, o prefeito está inovando, o prefeito está melhorando a qualidade do ensino, recebendo prêmios, então isso aí é a importância do mandato, a importância do cargo, né? Nós não devemos chegar e culpar um vereador que não está calçando roupa. O vereador não calça roupa. O vereador não foi eleito para administrar o município. O papel do vereador é totalmente diferente. É legislar, é criar leis, votar nas leis que eles criam, que vêm do executivo, e eles analisam ali para beneficiar a comunidade. E aí as coisas fluem. Então o vereador não é para dar emprego, necessariamente não é para dar emprego, né? O vereador não é para executar obras, o vereador apenas indica, direciona uma oposição através de indicações, de requerimentos, pede, né? Peticiona ao prefeito, a determinada secretaria. Quando foge desse departamento público, vai para o da segurança, vai para um batalhão de polícia militar, pedir ao comandante, vai para o órgão de água do estado, no caso Pernambuco, Compesa, e vai procurar outros meios, né, para que então haja uma eficiência e eficácia do mandato. O papel do vereador também é de fiscalizar. Então, muitas coisas são cobradas indevidamente ao vereador. Porém, o vereador também se ausenta da importância do seu cargo. Falta exatamente esse comprometimento. Falta uma entrega com mais frequência de como o seu mandato está sendo feito no dia a dia para com os munícipes, para beneficiar a população. Não é que é a presença física apenas, certa feita em determinadas ocasiões ou em bairros, mas sim a importância do cargo quando ele faz com que as coisas possam agregar a ele. Então ele falta reuniões, por exemplo, o vereador que falta muitas reuniões, o vereador que se alcooliza, que bebe álcool, que bate foto com copos de uísque, que ostenta demais, que está num primeiro patamar de ostentação, ele provoca uma desimportância ao cargo, né? Aquele vereador que chega da forma que chega, um vereador que não estudou a pauta que vai ser votada, ou as pautas que serão votadas, essa pessoa não está dando importância ao cargo. E isso é muito ruim, né? Ter um quadro negativo dentro do Legislativo Municipal, ter um vereador que não se dá, né, ou ao compromisso de ler tudo aquilo que está ali, projetos, requerimentos, leis a serem aprovadas. Então isso é muito minucioso e por muitas vezes o mandato vai em cima somente de elogios, de comendas, né, de título de cidadão, aquela coisa toda. Um requerimento assim, a rua já ia até calçar, já estava num projeto, mas ele foi lá para poder... Então, a desimportância ao cargo se dá nisso, quando você falta a reuniões, quando você não é mais transparente com a comunidade, quando você não entrega uma prestação de conta. Tem gente que faz a sua prestação de conta anualmente, digamos, vereador, faz uma prestação de conta anualmente, está erradíssimo. Às vezes, semestralmente também está errado. Então o vereador tem que ter um modelo, um molde profissional de apresentar suas contas. E quando não faz essa apresentação de contas no time certo, do modelo certo, ele está dando desimportância ao cargo que está. O quinto item, que prejudica bastante e faz com que as pessoas, os vereadores, os políticos percam voto, é exatamente isso do ponto anterior. Quando dá desimportância, por muitas vezes, é porque é um político despreparado, que é o nosso ponto, é o quinto ponto. Despreparado, né? O político despreparado, ele se torna irrelevante, ele se torna um fantoche para o gestor municipal ou para os seus pares ali. Então ele serve de chacota, ele é um político que não se expressa bem, que fala mal, que gesticula mal, que o seu pronunciamento não tem uma tese, uma antitese, digamos assim, um contraponto para que ele possa rebater com outro par ali, tá entendendo? E é uma falta de articulação linguística, uma falta de respeito à língua portuguesa. A norma culta da língua portuguesa é assassinada diariamente, né, nas câmaras de vereadores pelo Brasil, pelos prefeitos, deputados, falam erradíssimos demais, né? E isso é muito ruim. Tem até uma pesquisa recentemente que saiu que as pessoas
deixam para trás aqueles que falam muito errado, aquelas pessoas que não têm domínio na língua portuguesa, eles são muito prejudicados, né? Marcos Araújo também passou aqui conosco aqui. Então, o despreparo do político, seja lá em qual cargo for, ele é fatal para a perda de voto. Não é? É inadmissível ter um vereador que fale, a gente vamos amanhã visitar tal obra, então a gente não vamos para nenhum canto, a gente vai, nós é que vamos. Então o despreparo apresenta a irrelevância dele, né? Por que esse rapaz, ou esse homem, ou essa mulher, ou esse prefeito foi eleito, né? Que causas naturais aconteceram para que ele fosse eleito, com tamanho despreparo, a sociedade cobra, a sociedade não quer mais votar em gente despreparada, né? Gente que não fala o português correto, gente que não sorri para as câmeras, gente que não sabe se pronunciar. Então despreparo é o quinto ponto. Acelerando mais um pouquinho, a confiança, o excesso de confiança, outro ponto, né? Olha, eu sei como fazer, eu já sei, conheço o meu gado, não é assim, eles tratam assim, né? Eu conheço o meu gado, eu conheço o meu público, eu sei como fazer, na hora eu resolvo, né? Como se o fator recursos, né, que é o dinheiro, ele pudesse resolver tudo, e na verdade não é. O mundo mudou, nós temos aí a tecnologia cada vez mais forte, inteligência artificial, nós estamos aí, que não sei de que ponto vai beneficiar ou prejudicar as próximas eleições para prefeito, mas o excesso de confiança é muito grande e faz com que essa pessoa, ela se distancie um pouquinho do seu eleitorado, do seu nicho, do seu público. Então se distancia e diz, não, eu só vou abraçar na hora, porque na passada eu fiz isso, eu cheguei com recurso, eu soube fazer, eu não tenho um compromisso com a comunidade. Isso aí é de coisa de dinossaureano, tá entendendo? Isso é coisa de dinossauros, de políticos do passado, né? Que estão presos a um sistema arcaico, caduco e que não vale mais. E quando são descobertos pelas pessoas que acordam, né, mentalmente, vê que foram, né, enganadas, né, por um papo ali, por um gesto ali, digamos, pelo assistencialismo político, né, em período eleitoral, ele fica com esse excesso de confiança porque acha que vai se repetir. Será que vai se repetir? Será que as pessoas não estão lendo mais? Será que as pessoas não tendo mais informações? Será que as pessoas não estão desconfiadas, né? Nós temos uma pesquisa que saiu no mês de março esse ano, né, para o Norte e Nordeste, em que 48,9% dos eleitores não pretendem votar nos mesmos vereadores que aí estão. A situação para os vereadores não é boa. 48,9%, Norte e Nordeste. Significa que quase 50% pode perder o mandato. Então, excesso de confiança é crucial, o sexto ponto. Vamos para o sétimo, a mentira. O político mente quando exatamente ele não confronta a realidade, não é? Quando ele trabalha mais num ponto ali da parte central do diálogo, ele não vai para a periferia, ele não vai para o varejo da realidade da sua cidade, quando ele não enfrenta a periferia, porque não foi solucionado, porque o parquinho está abandonado, porque a praça não está sendo aguada, porque a grama lá no centro tem, na região central tem, aqui não tem, no meu bairro. Como é isso aí? Então, o político, muitas vezes não tem o que fazer, olha, não, mas tá. Então, automaticamente, ele tapa a peneira, ele tapa o sol com a peneira, e automaticamente ele está faltando com a verdade, a popular mentira. E lá se vem, mais uma vez, ele tentar cobrir isso aí e não consegue. Por quê? Porque as pessoas estão vendo a realidade, estão vendo ruas que não foram pavimentadas, estão vendo por muitas vezes um asfalto que não foi de boa qualidade que colocou, está vendo que o atendimento na parte médica, nos postos de saúde, nas UBSs, né, não estão correspondendo e não está sendo pautado pelo aquele parlamentar que obteve voto naquela comunidade. Na verdade, qualquer vereador de qualquer parte da cidade é responsável, porque ele é vereador da cidade, não de uma parte da cidade. Então, ele é vereador no contexto geral. Então, ele perde quando ele exatamente não exprime a verdade. Ele se ausenta da realidade. Ele falta com a verdade. E quando falta com a verdade, né, o pseudônimo não, o sinônimo de verdade é a mentira, né? De inverdades é mentira, né? E perde voto, derrete automaticamente, quando você não enfrenta a verdade, né?
O ponto 8 aqui, né, da nossa live de hoje, né, que é exatamente isso, né, porque os políticos perdem votos facilmente, né? A falta de autoridade. Quando você vem contextualizando tudo isso aqui, que ostentação, desatenção, equipe de assessoria, desimportância ao cargo, despreparo, excesso de confiança, mentira, e a pessoa aí nesse ponto que está embrulhada nesse pacote, falta-lhe autoridade. Então, por muitas vezes, ele chegou ao ponto de ser vereador porque foi remanejado. Um vereador que foi eleito, foi para um secretariado e ele está ali. Então, ele não tem autoridade, não é? Ele não tem autoridade porque o conhecimento dele, o domínio de conhecimento dele é muito pobre e ele não consegue, né? Ele não consegue ter um conhecimento de que sua voz não tem uma expressão vocal até adequada para falar de maneira firme, consciente, até a voz, o seu comportamento, os seus gestos, a sua postura perante a sociedade, faz com que as pessoas, os seus pares, não levem ele a sério. Então, leva-se mais uma vez o popular a pagode. O tratam como fantoche. Par mesmo, colegas de vereadores, tratam ele como fantoche, né? E ele não tem autoridade porque é manuseado, se ele é situação, e também é manipulado de uma maneira ou de outra, com gestos, né, com articulações do grupo político, do atual mandatário do município ou do grupo político oposição, né, que também pode fazer as articulações ali e começar a manipulá-lo. Então ele vai falar aquilo que é posto para ele, pelas vias em que ele está entranhadas ali. Ele está num emaranhado, balaio de gato tão grande que ele não tem autoridade para tocar em determinados assuntos, que é um dos anteriores, de enfrentar a realidade das comunidades da periferia, que por muitas vezes sofrem muito. Então, a falta de autoridade é o 8º ponto porque os políticos perdem votos. Tá certo? Vamos lá? A qualidade do mandato, né? A qualidade do mandato é uma coisa muito importante. Um mandato que tem entregas, né? Seja de vereador, seja de prefeito. Então, você vê aquela velocidade, né, que tem, aquela eficiência que tem, uma boa entrega de uma inauguração, de um equipamento público que foi inaugurado, de algo que foi reformado, de um bem que vai chegar, de uma conquista, de uma emenda parlamentar que chegou. Então, tem toda uma preparação de marketing para fazer com que aquele mandato fique bem bonito, fique bem empacotado, para que então a sociedade possa perceber, mesmo sabendo que por muitas vezes o mesmo produto é entregue 2 vezes, as pessoas não conseguem ver, não conseguem enxergar, exatamente porque o marketing é muito bem feito. Então, o que é que acontece? Simplesmente tem uma qualidade do mandato positiva, no caso de gestão de prefeito. E a qualidade do mandato, às vezes, do parlamentar, do vereador, é em cima de status. Então, o cara é vereador ou vereadora, aí se sente numa posição de status, uma posição superior, quase se sentindo semideus. E não é semideus. Então, são pessoas simples, normais, né, que estão num patamar com status muito elevado, né, e que não é bem assim que a coisa funciona. Então, a qualidade do mandato, ela deve ser realista, como falei agora há pouco, do executivo. Tem que ter entregas reais. E do mandato parlamentar não pode ser diferente. Você está vereador, você não é vereador. Então vai passar. Então o status é algo que você deveria procurar ver essa questão e cair na realidade. Até porque o poder é algo que toca muitas pessoas. Eu tenho dito aos meus alunos nos cursos e palestras em que eu faço, né, online, presencial, que o poder ele é viciante, é uma espécie de droga, né? Você quer estar usando aquele direito, você quer estar com aquilo direito, então é uma droga, vicia o poder. Então essas pessoas têm a qualidade do mandato péssima porque querem apenas estar no poder, no status do seu mandato temporário, né? 10º, reputação e liderança. A reputação é algo que você constrói ao longo do tempo, quando você não já vem construindo antes da política. Por isso que por muitas vezes são escolhidas pessoas, olha, seu Zé da bodega, Francisco do caminhão, Joaquim da farmácia, fulano de tal do supermercado, empresário tal, advogado, né, médico tal. Por quê? Porque já vem com a reputação, né, criada. E isso ajuda bastante a reputação e também uma espécie de liderança de êxito na vida privada, e ele é posto na vida pública. Quando chega lá, faltam articulações, faltam um direcionamento, um profissionalismo no seu mandato,
Digamos que seja para vereador, né? Que aqui, direcionando, porque o pedido é mais para que fale-se mais de vereador. Então, a reputação, quando são desses cidadãos, né, que vêm da vida privada, que têm êxito, são bem-sucedidos, sejam advogados e outras autoridades, né, comerciantes, empresários, enfim, eles já vêm com a reputação quase pronta, né, de pessoas, mas não são perfeitas, né? Nenhum político é perfeito, não são semideus, como falei anteriormente. Então, o que acontece? Quando chega na política, tem aquele tradicional mela-mela, né? Em que as pessoas, todo político é ladrão, e não é bem assim. Tem políticos honestos, tem políticos evangélicos, católicos, religiosos, né? Espíritas, pessoas que são pessoas autênticas, pessoas honestas, pessoas decentes, que cumprem o seu mandato perfeitamente. Não há falha nenhuma nessas pessoas. Pessoas que são casadas há mais de 30 e poucos anos, pessoas que conseguiram dar ao seu filho um sucesso, um êxito, não pelo seu mandato, mas sim pela sua capacidade, pela sua habilidade de trabalhar junto com a sua família. Um filho ajudando um filho, se forma, ajuda o outro, se forma. Eu conheço isso, né? Pessoas do êxito. Mas a reputação que eu falo é quando chega lá, começa a criar conflitos, né, que vai fazer com que possa extrair, sangrar a vida pessoal dessa pessoa, e a reputação começa a manchar. Então sobe novamente o poder, né, o ego, que nós já falamos aí, vamos falar no final, deixar para daqui a pouquinho. Então sobe aquela sede por poder, achando que aquilo é permanente, que aquilo é para sempre, o status, aquela coisa toda, e a reputação vai para água abaixo, começa a vazar, atitudes inesperadas, né, movimentos, palavras inesperadas, comportamentos inadequados para cidadão normal. Imagina quando ele se torna uma pessoa pública, deve então ter um cuidado máximo, e não conseguem manter essa reputação em dia, e perde a liderança automaticamente, que você fica sem autoridade para falar, quando a sua reputação está manchada, né? 11. Por que os políticos perdem votos facilmente? A nossa live. Falta de profissionalismo no mandato. Eu falei alguma coisa a respeito aqui atrás, né? Falta de profissionalismo no mandato. É quando o prefeito se dedica, né, em visitar, falando do executivo, o prefeito se dedica em visitar as pastas, em ter reuniões quinzenais, saber se as secretarias estão funcionando. Cidade pequena fica bem mais fácil de fazer esse domínio, de realmente conduzir isso com mais facilidade. Mas tem políticos que em grandes cidades, eles têm essa habilidade de realmente eles colocar o seu mandato de uma maneira profissional impecável. Então ele começa a monitorar, ele começa a ter olheiros dentro das secretarias, para que então as coisas funcionem no momento. Não que não confie no secretário e na secretária, mas que ele quer que a coisa funcione. Então ele começa a colocar pessoas que possam fazer com que não haja nenhum tipo de conduta errônea, digamos assim, ou de falta de vontade, para que o processo possa ter velocidade. Então, a falta de profissionalismo no mandato é muito ruim para um prefeito, porque a reeleição dificulta. Então, às vezes uma pasta fez um trabalho belíssimo, né? Uma entrega belíssima, mas não teve uma entrega na comunicação, no marketing, né? A comunicação foi falha, porque não soube fazer, não soube ter um gerenciamento profissional, não soube fazer com que as coisas acontecessem como tem que acontecer. Mandatos como pré-campanha e campanha eleitoral tem que ter o profissionalismo 24 horas cercado. Então a falta de profissionalismo no mandato, seja para prefeito, seja para vereador, também derrete o mandato, derrete a questão dos votos. Então as pessoas param de votar certamente quando não vê aquilo funcionando. Mesmo sendo feito, se não souber fazer a entrega, se não tiver um profissionalismo no mandato, não vai para nenhum canto, né? O último é o ego, né? E o ego é um conjunto de tudo que nós falamos, né? O ego é o que faz com que o político ele perca não apenas o mandato, ele saia da vida pública, né? Quando ele acha que o poder, suposto poder que eles têm, né, está ao ponto de que coloca ele no imaginário dele que ele está acima do bem e do mal. Eu sempre falo nas minhas palestras de que na minha cidade tem um garçom lá que se diz o melhor garçom do mundo, né? E eu pergunto, ele tem problemas mentais? Tem sim, mas na opinião de vocês, ele é o melhor garçom do mundo? Aí todo mundo diz, não, ele não é o melhor garçom do mundo. Ele é sim o melhor garçom do mundo.
Por quê? Porque é o melhor garçom do mundo dele. Então, por muitas vezes, o ego, né, as pessoas enxergam o seu mundo e que ele é a melhor pessoa, e que ele não está errando, e que ele está acertando, e que ele pode cometer erros, e que ele pode trocar de carro todo ano, e que ele está na linha de frente, que consegue colocar a gente da família dele em toda parte do executivo. O ego mexeu demais, e não importa que categoria social ele esteja, se ele seja um político rico, mediano ou pobre, não importa se ele seja homem ou mulher, preto, branco, não importa se ele seja católico ou evangélico, tem a mesma decepção é ofertada quando o ego dele é muito maior, quando se acha mais inteligente que os demais, que se acha mais preparado do que todos. O ego inflamou tanto que vive numa bolha. E a bolha, seja ela do mundinho evangélico dele, do mundinho católico dele, do mundinho do espiritismo dele, tá entendendo? Ele se acha que é tudo e não é. Tem que diminuir, tem que ter um pouquinho de humildade, diminuir. O copo está cheio de água, você tem que diminuir um pouquinho para repor, até porque a água tem que girar, senão apodrece. Então os políticos estão perdendo votos demais, porque são muito egoístas, né? E acham que sabem de tudo, que sabem organizar tudo, né? E, na verdade, são mandatos passageiros, né? Não tem necessidade nenhuma de evoluir ao ponto de se achar um semideus no seu gabinete de prefeito, no seu gabinete de vereador. O ego tem estragado muito, né? As pessoas têm visão de águia muitas vezes, né? Pessoas humildes, pessoas têm visão de águia, vê as suas falhas, suas frases errôneas, seus comportamentos errôneos, e você com seu ego inflado no seu mundinho, na sua bolha, achando que tu estás mil maravilhas. Nada tirará das pessoas olhar para você e ver que você é uma pessoa inflada moralmente, uma pessoa que está ali, basta uma agulha para estourar sua bolha, e você volta àquela normalidade, depressiva porque perdeu o mandato. Isso acontece, você volta à sua capacidade mínima de pessoa, que é a normalidade das pessoas, né? Não tem necessidade de priorizar o poder ao invés de uma vida simples, regada de normalidade, regada de olhar para as pessoas com olhar verdadeiro, e sempre não está em cima de segundas intenções para aproveitar as pessoas. Então esse ego, ele automaticamente, ele cega, é uma miopia social e humana que os políticos têm quando o ego dele está inflado. Não consegue ver a realidade das ruas, não consegue ver a realidade dos seus eleitores. Perderam votos e vão perder mais votos. Sem fazer a cirurgia da catarata moral e espiritual, tira-se padre, pastores e bispos e vai para a realidade. Faz a limpeza nessa catarata moral e veja que você está perdendo muitos votos. Isso vem acontecendo bastante, essa miopia tem que acabar. Enxergue a vida como realmente ela é. Veja a realidade dos fatos. Mesmo que você consiga se eleger, você não vai satisfazer todo mundo, não vai. Mas pelo menos vem para o mundo da realidade. É tão bom você viver uma vida simples, né? E respeitar as pessoas como elas realmente merecem. Gente, elenquei os 12 pontos aqui, né? Que fazem com que os políticos percam votos com muita facilidade. Um abraço muito grande, espero ter contribuído. Até o nosso próximo encontro, muito em breve. Um abraço, tchau e até a próxima.